Olá, graça e paz. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 28º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Gênesis, capítulo 37, livro de Salmos, capítulo 28 e o livro do apóstolo João, capítulo 13, versículos 1 a 20. A minha recomendação é que todos tenham em mãos o nosso kit de fé, manual de instruções, bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, fortalece a nossa fé e esperança, perseverança, sobretudo nos aproxima de Deus. Se desconectem de tudo e prestem atenção nas palavras que serão semeadas para os nossos corações. Mas antes, gostaria e prezo que você, junto comigo, diga essas palavras proféticas ao Senhor. Senhor Deus e meu Pai, revele a compreensão de sua palavra no dia de hoje. Senhor, me dê compreensão da palavra. Estamos vivendo dias em que cada um tem a sua verdade, sendo aí semeadas nas redes sociais. Hoje eu quero viver uma verdade e não uma mentira virtual. Eu lhe clamo, Pai, Senhor, revele a compreensão de sua palavra no dia de hoje. Me dê a compreensão, me dê a verdade. Em nome de Jesus. Amém. José e seus irmãos. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: "Peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu." Então os irmãos lhe disseram: "Você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós?" E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: "Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim." Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: "Que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você?" Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. José é vendido e levado para o Egito. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: "Os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles." José respondeu: "Eis-me aqui." Israel continuou: "Vá agora e veja se está tudo bem com os seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias." Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: "O que você está procurando?" Ele respondeu: "Estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho?"
O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles o viram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isto para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas roupas e, voltando aos seus irmãos, disse: o rapaz não está mais lá. E agora, o que eu vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue. E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: achamos isto, veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Amém. Compreensão no livro de Gênesis, capítulo 37. Exposição bíblica dos versículos 1 e 2. A história de José pode ser lida em pelo menos 3 diferentes níveis. Se analisarmos simplesmente como literatura, descobriremos uma trajetória fascinante que envolve um pai extremamente amoroso, um filho mimado, alguns irmãos invejosos, uma esposa conivente e uma crise internacional de alimentos. Não é de admirar, portanto, que, por séculos, tantos artistas tenham usado essa história como fonte de inspiração. Contudo, Gênesis 37 a 50 é muito mais do que uma composição literária dramática, pois, ao compreendê-la mais a fundo, descobrimos uma história rica em implicações teológicas profundas. A mão de Deus é visível em cada cena, guiando e anulando as decisões que o povo toma. E no fim, Deus levanta um herói, salva uma família e cria uma nação, que trará a bênção ao mundo inteiro. Por trás dessa história está o coração do Deus da aliança, que sempre cumpre suas promessas. A história de José é também uma das ilustrações mais ricas de Jesus Cristo encontradas no Antigo Testamento.
José é como Jesus no sentido de ter sido amado por seu pai e obediente à sua vontade, odiado e rejeitado por seus irmãos. Foi vendido como escravo, foi falsamente acusado e punido de modo injusto. Chegou a ser considerado morto e ultrapassado, mas, no final, foi elevado da posição de sofrimento a um trono poderoso, livrando assim seu povo da morte. Compreendendo o versículo 2, tendo o próprio Jacó sido o filho preferido, talvez fosse natural para ele ter um filho favorito. José também era o filho quase adulto de Raquel, já morta. Mas ele se mostrou um homem íntegro desde o começo. Trabalhava para seus meio-irmãos, mas não era como eles. Os filhos de Bila eram Dan e Naphtali, e os filhos de Zilpa eram Gade e Azer. E José, ao que parece, era assistente deles, aprendendo a cuidar das ovelhas. Ninguém sabia disso na época, mas José estava destinado a grandes coisas, e apesar disso começou como servo. Mateus 25, versículo 21 é a referência. Compreendendo o versículo 3, não podemos dizer com certeza como realmente era a famosa túnica, tradicionalmente capa de muitas cores, de José. Embora bela, provavelmente seja uma tradução tão boa quanto qualquer outra. Com exceção dos versículos 23 e 32, a única passagem em que a palavra hebraica é encontrada no Antigo Testamento é 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 18, que descreve as vestes da filha virgem do rei. A túnica de José chegava aos tornozelos e tinha mangas compridas. Era a veste suntuosa de um governante e não uma roupa adequada para um pastor trabalhar nos campos. Os sentimentos de seus irmãos, portanto, são compreensíveis, embora sua relação, como se pode ver também em suas ações em Siquém, conforme capítulo 35, tenha sido exagerada. Compreendendo o versículo 4. A resposta dos irmãos de José à sua posição de preferência foi mais do que simples ciúme. O ódio é um pecado terrível porque gera outros pecados. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Provérbios 10, versículo 12. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. 1 João, capítulo 2, versículo 9. O ódio no coração é o equivalente moral ao assassinato. Mateus 5, versículos 21 a 26. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. 1 João capítulo 3, versículo 15. A inveja causa dor no íntimo quando vemos o êxito dos outros, e a malícia produz satisfação interior diante do fracasso alheio. Tais sentimentos normalmente geram calúnias e críticas injustificadas, e quando esses dois pecados se escondem por trás do véu do zelo religioso e da atitude moralista, o veneno que produz é ainda mais fatal. Exposição bíblica dos versículos 5 a 11. No Antigo Testamento encontramos um bom número de mensagens divinas transmitidas ao homem por meio de sonhos, tanto para crentes como para incrédulos. Essa, contudo, não parece ser tão normal no Novo Testamento. Deus se comunicou por meio de sonhos quando conduziu José, marido de Maria, e instruiu Paulo a levar o evangelho à Macedônia, em uma visão noturna. Contudo, há poucas evidências de que Deus estivesse estabelecendo um padrão de direção divina por meio de sonhos. No caso de José, os sonhos, como todos os que expressavam a mensagem de Deus, se mostraram exatamente verdadeiros. Compreendendo o versículo 13. Sabendo que seus filhos odiavam José,
Porque Jacó o mandou sozinho ao encontro deles e ainda por cima com a veste especial que os havia irritado tanto? Um dos servos de confiança de Jacó poderia ter realizado a mesma tarefa de modo mais rápido. José se perdeu e com a mesma eficiência. A resposta é que a mão providencial de Deus estava trabalhando a fim de cumprir seus propósitos divinos para Jacó e sua família e, por fim, para todo mundo. Compreendendo o versículo 25, é difícil entender como aqueles homens conseguiram se sentar e calmamente fazer uma refeição enquanto seu irmão estava sofrendo e implorando para ser libertado. No entanto, endurecidos pelo ódio e envenenados por pensamentos de morte, não eram capazes de dar muita atenção aos gritos de sua vítima. Entretanto, pense no que a própria nação de nosso Senhor Jesus fez com ele. Todos somos capazes de fazer o que os irmãos de José fizeram, pois o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Referência Jeremias 17, versículo 9. E finalizando a leitura no livro de Gênesis, capítulo 37, uma exposição bíblica dos versículos 31 a 35. O fato de que quem esconde os seus pecados não prospera. Provérbios 28, versículo 13, é uma lei imutável de Deus, mas as pessoas ainda acham que podem desafiá-la e escapar das consequências. Entre os filhos de Jacó, um pecado levou a outro, enquanto aqueles homens montavam as provas que levaram o pai ao engano de pensar que José havia sido morto por um animal selvagem. Jacó identificaria facilmente a túnica do filho, mas não teria como examinar o sangue naquela roupa. Por mais trágico e desleal que tenha sido esse engano, Jacó estava colhendo os frutos do que ele mesmo plantou. Anos antes, ele matou um cabrito para enganar o pai. Gênesis 27, versículos 1 a 17. Agora, seus filhos estavam seguindo seus passos. Súplica e ações de graças. Salmo de Davi. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, porque se te calares quanto a mim, serei semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade. Eles falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a maldade dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E visto que não compreendem os feitos do Senhor, nem o que as suas mãos fazem, ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio e o salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 28. Uma exposição bíblica dos versículos 1 e 2. O Senhor é o Deus vivo que vê seu povo, ouve seus clamores e revela sua palavra a ele. Mas Davi se sentia como um homem morto cujo corpo estava no túmulo e cuja alma encontrava-se no Sheol, o reino dos mortos. Compreendendo os versículos 3 a 5, uma exposição bíblica. Davi também se sentia como um malfeitor que estava sendo arrastado com os ímpios para a execução.
Eles eram hipócritas, mas ele estava falando a verdade. Eles não tinham consideração pelas palavras e obras do Senhor, mas Davi era um servo de Deus que o adorava fielmente. De acordo com a aliança de Deus com Israel, os inimigos idólatras de Davi deveriam ter sido julgados e condenados, mas o Senhor não estava fazendo nada. Como Deus poderia tratar seu rei ungido como um malfeitor? Compreendendo o versículo 4. Devemos lembrar-nos de que o pai permitiu que seu filho fosse injustamente tratado como um malfeitor comum. Referências: Isaías 53, versículo 7, 8 e versículo 12, Lucas 22, versículo 37. A oração de Davi não era uma expressão de vingança pessoal, mas um pedido para que Deus cumprisse sua aliança e trouxesse justiça e paz à terra. Que eles escolham o que semearam. Era o seu pedido. Uma exposição bíblica dos versículos 6 e 7. De repente, a cena muda e Davi, em vez de chorar, estava cantando. A razão é dada no versículo 7. Nele o meu coração confia. A fé no Senhor fez toda a diferença. As mãos do inimigo estavam ocupadas fazendo o mal. Versículo 4. Mas quando Davi creu em Deus e levantou as mãos em oração, versículo 2, então as mãos de Deus começaram a trabalhar e supriram a necessidade. Versículo 5. A fé move as mãos de Deus e as mãos de Deus controlam o universo. Uma exposição bíblica dos versículos 7 e 8. Davi bendisse ao Senhor por seu livramento e não se envergonhou de confessá-lo. Seu testemunho foi claro. Deus me ouviu e me ajudou. Eu confiei nele e agora eu o louvo. Davi agora tinha força para obedecer à vontade de Deus. Não importa o que o inimigo pudesse fazer, ele também tinha o Senhor como seu escudo. Davi estava sob o poder e a proteção de Deus. Como é maravilhoso ver que Davi transformou uma experiência dolorosa em canção de louvor ao Senhor e que ele deixou como um testemunho que tem incentivado os crentes há séculos. E eu finalizo a compreensão no livro de Salmos, capítulo 28, destacando o versículo 9. Davi encerrou sua canção, incentivando seu povo com o que havia aprendido com o Senhor. Deus não só salvou o seu rei ungido, mas também salvaria seu povo, Israel. Salva o teu rei incluía salva o teu povo, por isso eles deveriam confiar nele. Jesus lava os pés dos discípulos. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: "Vai lavar os meus pés, Senhor?" Jesus respondeu: "O que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois." Então Pedro disse: "O Senhor nunca lavará os meus pés." Ao que Jesus respondeu: "Se eu não lavar, você não terá parte comigo." Então Pedro lhe pediu: "Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça." Jesus respondeu: "Quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais, está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos." Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: "Nem todos estão limpos."
Depois de Elias ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo: quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo João, capítulo 13, versículos 1 a 20. Uma exposição bíblica dos versículos 1 a 5. Jesus entrou em Jerusalém no domingo e já na segunda-feira ele purificou o templo. Terça-feira foi um dia de conflitos com os líderes religiosos que tentaram apanhá-lo em alguma palavra e, assim, obterem provas para prendê-lo. Esses eventos estão registrados em Mateus 21 a 25. Quarta-feira foi provavelmente um dia de descanso e na quinta-feira Jesus se reuniu no cenáculo com seus discípulos a fim de comemorar a Páscoa. Compreendendo o versículo 1, Jesus reconhece que esse era o momento de ser glorificado por meio de sua morte, ressurreição e ascensão. Do ponto de vista humano, isso significava sofrimento, mas de acordo com o plano divino, tudo redundaria em glória. Jesus, em breve, deixaria este mundo após terminar sua obra na terra. Capítulo 17, versículo 4. A fim de voltar ao Pai que o enviara. Quando o servo de Deus está no centro da vontade do Senhor, ele não morrerá até que a obra destinada a ele seja feita. Os judeus não poderiam sequer prender Jesus, quanto mais matá-lo, antes que a hora certa chegasse. Uma exposição bíblica dos versículos 3 a 5. O Pai tinha entregue todas as coisas nas mãos do Filho, e mesmo assim Jesus ainda tomou uma toalha e uma bacia. Sua humildade não nasceu de sua pobreza, mas de sua riqueza. Ele era rico, mas se fez pobre. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Um provérbio malaio diz: quanto mais cheia de grãos de arroz é a espiga, mais baixo ela se dobra. Jesus celebrou a glória que estava por vir, inclinando-se para servir. Uma compreensão do versículo 8. O Senhor nos purifica pelo sangue de Cristo, ou seja, por sua obra na cruz, e pela aplicação de sua palavra à nossa vida. A água da palavra pode manter nossa mente e nosso coração limpos, capacitando-nos a fugir das contaminações deste mundo. Se ainda pecarmos, temos um amoroso advogado na glória que ouvirá nossas orações de confissão e nos perdoará. Referência 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. Exposição bíblica dos versículos 10 e 11. Quando o pecador confia no Salvador, ele é banhado e seus pecados são lavados e perdoados. Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais, diz o Senhor. Hebreus 10, versículo 17. No entanto, conforme caminha nesse mundo, o cristão facilmente se contamina. Ele não precisa ser banhado novamente, deve apenas ser limpo de sua contaminação. Deus promete nos purificar sempre que confessarmos nossos pecados a Ele. 1 João capítulo 1, versículo 9.
Compreendendo o versículo 11. João teve o cuidado de salientar que Pedro e Judas tinham tipos diferentes de relacionamento com Jesus. Sim, Jesus lavou os pés de Judas, mas isso não fez bem algum àquele discípulo, pois ele não havia sido banhado. Algumas pessoas ensinam que Judas foi um homem salvo que pecou, afastando-se de sua salvação. Mas não é isso que Jesus diz. Nosso Senhor deixou bem claro que aquele que o trairia nunca havia sido limpo dos pecados e era um incrédulo. Capítulo 6, versículos 64 a 71. Uma exposição bíblica dos versículos 12 a 17. O servo, escravo, não é maior que seu senhor. Por isso, se o senhor se torna um escravo, onde isso põe o escravo? No mesmo nível que o senhor. Ao se tornar um servo, nosso Senhor não nos empurra para baixo, mas nos levanta. Ele tornou dignos o sacrifício e o serviço. É preciso ter em mente que os romanos não davam valor algum à humildade e os gregos desprezavam o trabalho braçal, pois Jesus expressou tanto humildade quanto serviço quando lavou os pés dos discípulos. Compreendendo o versículo 15, nós hoje, assim como os discípulos naquela noite, precisamos desesperadamente desta lição sobre humildade. A igreja está cheia de um espírito mundano de competição e crítica, pelo qual cristãos competem uns com os outros para ver quem é o maior. Estamos crescendo em conhecimento, mas não em graça, conforme 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Jesus serviu aos discípulos por causa de sua humildade e de seu amor. Compare João 13, versículo 1 com capítulo 1, versículos 10 e 11, e depois capítulo 3, versículo 16. Jesus veio para o que era seu, mas o seu não o receberam, porque Deus tanto amou o mundo. No cenáculo, Jesus ministrou em amor aos seus discípulos, e estes o receberam, e o que ele tinha a dizer. O texto grego diz em capítulo 13, versículo 1, ele os amou ao extremo, até o fim. E eu encerro a compreensão no livro do apóstolo João, capítulo 13, dos versículos 1 a 20, com um comentário sobre os versículos 18 a 20. Jesus estava preocupado que a traição de Judas enfraquecesse a fé dos demais discípulos. É por isso que ele relacionou esse fato com a palavra de Deus. Quando os discípulos vissem se cumprir tudo que fora predito, isso faria a fé deles mais forte. Conforme capítulo 8, versículo 28. Judas havia sido desleal, mas Jesus esperava que os discípulos fossem leais a ele e à sua causa. Afinal, ele era Deus, o Filho enviado por Deus, o Pai, e os discípulos eram representantes escolhidos de Cristo. Portanto, recebê-los seria o mesmo que receber o Pai e o Filho. Que privilégio eles tinham de ser embaixadores do Rei. Recebam essas palavras em nome de Jesus.